PolarCast, o grau zero da ciência polar. Olá, sejam muito bem-vindos ao PolarCast, o grau zero da ciência polar. Eu sou Marina Guedes, faço parte do Interantar, da equipe de comunicação, e hoje vou conversar com Alex Martiri no nosso episódio 4 da série Bate-Queixo. Bem-vindo, Alex, obrigada por topar participar. Olá, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Se você puder, então, já começar falando da sua trajetória acadêmica, Alex, para o pessoal que não te conhece, seria ótimo. Claro, eu sou formado em História pela Universidade de São Paulo, né? E aí eu fiz o mestrado e doutorado em Arqueologia. Só que já na graduação, na iniciação científica, eu já frequentava o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o MAI, e aí eu fui indo pelo caminho da arqueologia clássica, arqueologia romana. Aí eu fui orientado na iniciação, mestrado, doutorado pela professora Maria Isabel Fleming, e eu trabalhei principalmente com as questões ligadas a técnicas e tecnologias do período romano. Então, na iniciação eu trabalhei com artesanato geral, aí no mestrado eu fui trabalhar com mineração romana, onde hoje é o atual país Portugal, e aí no doutorado eu fui trabalhar com uma área que aqui no Brasil foi a primeira pesquisa financiada pela FAPESP nesse campo, que é denominada ciberarqueologia, que é justamente a aplicação de tecnologias digitais na construção / simulação de ambientes arqueológicos. E aí, novamente, eu trabalhei com mineração romana, no sul de Portugal, onde hoje é a vila de Aljustrel, mas trabalhando com 3D, com toda a parte da reconstituição dos vestígios arqueológicos que tem lá, e também criando a simulação, ou seja, o usuário, o produto final, né, o produto do meu doutorado, foi uma simulação interativa para computador que você caminha ali em primeira pessoa e conversa com os habitantes da antiga Aljustrel, conhecida como Vipasca, e você coleta as informações, que foi, durante o Império Romano, a maior produtora de cobre. Então, o meu doutorado aí versou sobre tecnologia, mas tecnologia aplicada à arqueologia. E desde então tenho trabalhado com isso. Eu fiz depois um pós-doutorado na Federal do Pará, com o professor Diogo, também sobre arqueologia histórica aplicada, né, ciberarqueologia aplicada à arqueologia histórica do Pará, e o último pós-doutorado que eu fiz, o mais recente, foi com o professor Andrés Aranque, na UFMG, quando eu comecei a trabalhar, de fato, com a arqueologia antártica, que foi aplicando essas tecnologias digitais recentes na arqueologia antártica. O grupo já fazia isso há um tempo, já, os escaneamentos, tudo isso, e aí o trabalho que eu fui realizando, e agora estou dando continuidade com o projeto do ProAntar, é pegar todos esses dados brutos digitais e torná-los interativos de algum modo, seja por realidade virtual, por simulações, por jogos interativos, que também é um dos produtos. Então, o meu caminho sempre tem sido esse da interatividade 3D no campo da arqueologia e, agora com o ProAntar, no campo da arqueologia antártica. E, Alex, eu estava dando uma olhadinha no material, né? Geralmente os nomes dos projetos que estão em andamento, que foram aprovados para o edital, né, do Programa Antártico Brasileiro, e não diferente o projeto de vocês tem um nome pequenininho, né? Estava vendo lá, Arqueogame e Arqueologia Pública, Interatividades Digitais em Tempo Real, empregadas na construção coletiva de conhecimento de pesquisas antárticas. Queria que você falasse um pouquinho, você apresentou um pouquinho nessa sua fala anterior, mas e aproveito, se você precisar corrigir, se eu falei algum título errado aí, por favor, fique à vontade. Claro, o projeto que foi contemplado agora no último ProAntar, como você colocou o nome ali, o foco dele é Arqueogaming e Arqueologia Pública, e o Arqueogaming, ele é uma vertente uma ramificação, digamos, da arqueologia digital / ciberarqueologia. Essa ciberarqueologia é o uso da realidade virtual no campo arqueológico,
o arqueogame é o uso dos jogos digitais no campo arqueológico, que a gente pode traduzir até por arqueojogo, né? E esse projeto ele tem em mente terminar um pedaço do que foi feito durante o meu pós-doc, lá no Laboratório de Estudos de Ciências Humanas Antárticas, né, o LEAT, terminar esse trabalho focado no jogo e ampliar em outras áreas ligadas à realidade virtual, a réplicas 3D que a gente está fazendo também. Então, a ideia central é estudar como essas tecnologias digitais interativas recentes dialogam com o público. Como que a gente consegue trazer ou levar a arqueologia para o público dessa maneira mais digital, que é super recente. E aí, com isso, utilizando smartphones, computadores, né, os óculos de realidade virtual imersiva, né, que a gente veste. Então, o projeto está focado nisso. Todo ele baseado nas pesquisas antárticas que o LIT vem desenvolvendo, desde ali de 2009, quando ele se estabeleceu na UFMG. Então, como que se dá isso, né? Para chegar no arqueogame? Já há algumas campanhas de escavação, os pesquisadores do LIT têm ido à Antártica e feito escaneamentos tridimensionais, né? Eles levam o laser scanner, fazem os escaneamentos dos sítios arqueológicos da Antártica, ali do século XVIII, XIX, principalmente século XIX. E aí, essa nuvem de pontos chega para mim, eu faço toda a conversão da nuvem de pontos em modelos tridimensionais, gero a textura, faço a otimização para funcionar em celular, em computador. E aí, a partir desses modelos tridimensionais que foram escaneados, a gente constrói outros modelos para funcionar numa narrativa de jogo. E o nosso jogo vai ser justamente um jogo que vai lidar com o passado e o presente. Então, no primeiro momento, o jogador vai poder jogar ali no século XIX com os foqueiros e baleeiros nos assentamentos, ali nos sítios que estão presentes na Península Antártica, e no continente antártico, desculpa. E depois, no século XX, XXI, a gente vai ter os pesquisadores retornando a esses assentamentos e fazendo a pesquisa arqueológica. Então, o jogo tenta, ao mesmo tempo, trabalhar com a parte histórica ali de como se formou, né, de como se formaram esses sítios, e também como que é o trabalho dos arqueólogos nesse ambiente, que gera bastante curiosidade, não só dos próprios pares, né, dos colegas arqueólogos, como do público também. Então, é uma arqueologia diferente, porque é feita num ambiente bastante complicado, né, de ser trabalhado arqueologicamente, e isso também vai aparecer no jogo. Juntamente a isso, a gente vai ter a realidade virtual. Então, a programação desses ambientes escaneados para a gente visualizar em escala real, utilizando óculos de realidade virtual. No caso, a gente está usando o MetaQuest. E aí, todos esses ambientes, a gente vai permitir que o usuário vista os óculos, se sinta nesses assentamentos ali gelados do século XIX, com outras informações sobrepostas, né? A gente vai ter ali as informações do sítio arqueológico, informações históricas, fotos, vídeos, todo o material que o pessoal coleta e produz em campo na Antártida e também depois no laboratório na UFMG, tudo isso tornado digital dentro de um ambiente interativo 3D. E uma outra vertente do projeto que eu estou desenvolvendo aqui também são as réplicas tridimensionais. Então, novamente, os mesmos escaneamentos tridimensionais que o pessoal faz lá na Antártica, eu transformo em objetos 3D que eu imprimo, e aí, com os bolsistas aqui do projeto, né, contemplados aí também pelo projeto, a gente realiza as pinturas dessas réplicas para justamente trabalhar com arqueologia pública depois. Então, poder trabalhar com o público, levar para as escolas. É importante as pessoas também visualizarem isso fisicamente, ou sentirem, né, também fisicamente esses sítios. Então, o projeto ele tem essas três vertentes principais: o jogo, a realidade virtual e as impressões 3D.
Você tem publicações, Alex, que falam, por exemplo, da arqueologia digital, né, que é um conceito no Brasil não tão consolidado como na Europa. Se você puder explicar esse conceito para o pessoal que acompanha o Interantar e não conhece. Claro. A arqueologia digital, ela vai surgir, comumente, na historiografia da arqueologia digital, a gente costuma falar que o James Dietz, que foi um arqueólogo estadunidense lá na década de 60, ele já trabalhava com computadores e arqueologia. Ele foi utilizar, junto com o pessoal da IBM, os computadores da época para poder fazer a quantificação e também estudos analíticos qualitativos da cerâmica Arikara, que ele trabalhava lá nos Estados Unidos. Mas, nesse primeiro momento dessa arqueologia digital, o arqueólogo era a figura que apenas pedia para que os estudos fossem realizados. O arqueólogo ainda não programava, não tinha até mesmo as condições de dispositivos para poder fazer o trabalho ele mesmo, já que nessa época os computadores eram coisas que só o departamento de engenharia tinha, porque ocupava uma sala inteira. Com o passar dos anos, e aí no caso sim, uma evolução da microeletrônica, foi barateando os computadores, os dispositivos foram ficando cada vez menores e cada vez mais aplicáveis à arqueologia. Então, se na década de 70, 60, 70, até mesmo 80, a gente tinha bastante o lado analógico da arqueologia, mesmo em campo, né? Você levava tudo em papel, a câmera era aquela câmera analógica que você tinha que revelar o filme, uma filmadora, para quem tinha, era aquela filmadora de fita VHS, né? Todos os dados eles eram plotados em papel e depois você tinha que trabalhar com um mapa, com folha de papel vegetal para fazer todas as camadas de informações. A partir ali do final dos anos 80, início dos anos 90, isso vai se tornar cada vez mais digital. Vai deixando de ter a necessidade de você levar tantos equipamentos para campo, porque hoje em dia um ou outro equipamento sozinho já faz a função de vários outros de antigamente. A mesma coisa com o registro em campo, né? As fotos digitais, hoje em dia você pode ir lá com a sua câmera digital, tirar centenas de fotos e ver qual que está melhor. Antigamente você tinha que revelar e torcer para dar certo. As filmadoras do mesmo jeito, agora com laser scanner. Então, a diferença é que hoje em dia, e é o que a arqueologia digital permite, é você já trabalhar todos os dados arqueológicos no campo digital e trabalhá-los de forma que depois você possa dar uma outra cara para esses dados. Porque coletar as informações digitalmente é importante para a salvaguarda, né, das informações, mas o que acontece depois, que aí entra o campo da ciberarqueologia, ou do arqueogame, como eu comentei, é o que fazer com esses dados, além da análise e armazenamento, que é justamente a gente pegar esses dados na arqueologia, trabalhar de forma interativa, criando outros produtos que sirvam tanto para análise dos colegas arqueólogos, como também, e talvez principalmente, já que quem financia a pesquisa, né, no caso do CNPq é dinheiro público, preferencialmente, né, dar os resultados para a sociedade a partir desses produtos. Então, essas séries de produtos que eu mencionei anteriormente, os jogos, a realidade virtual, tudo isso é feito pela arqueologia digital. No Brasil, ela ainda está aí, já deixou de engatinhar, está começando a dar os primeiros passinhos, né, já mais de 10 anos que a gente tem, isso começando, ficando cada vez mais forte no Brasil, mas ainda é muito pouco comparado com outros países, seja Estados Unidos ou países da Europa, em que inclusive você já tem até departamentos voltados exclusivamente para a arqueologia digital. No Brasil a gente ainda está caminhando nisso, e aí um dos pioneiros, né, é o LIT do professor André Zarank na UFMG, e o laboratório que eu estou coordenando aqui na FURG, que é o laboratório ARISE, o Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas. Então, a ideia é, com esses polos, também dar a nossa contribuição, né,
para a arqueologia digital no Brasil. Lembrando também que teve o caso da USP, onde eu me formei ali, que ainda há o Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, que eu faço parte também, que foi aí, de fato, o grande pioneiro da ciberarqueologia no nosso país. Então, está caminhando aos pouquinhos. Eu espero que cada vez mais os nossos colegas arqueólogos entendam que a arqueologia digital ela é necessária tanto para análise como para extroversão dos dados que a gente coleta. Alex, o projeto de vocês, né, ele acontece por conta graças a uma parceria, né, entre a Universidade Federal do Rio Grande, que é a FURG, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal do Piauí, é isso mesmo? É isso mesmo. Acontece entre a FURG, a UFMG e a UFP. No caso aqui, a FURG, eu coordeno, né, o projeto, então a sede do projeto é aqui, mas a parceria com a UFMG, com o laboratório do professor Zarankin ali, que é quem fornece os dados para a gente trabalhar, a gente trabalha em conjunto sempre, e a Federal do Piauí com a professora Fernanda Codevilla, que também está voltada para o lado da extroversão. Então, quando a gente terminar o jogo, vai ter o guia didático, vai ter apostilas, folders. A professora Fernanda já vem trabalhando nesse campo com os alunos dela, né, fazendo um trabalho excelente. E aí a gente vai colaborar também, ter essa parceria também com a Federal do Piauí. E aí todas as réplicas que eu mencionei dos sítios arqueológicos, elas estão já em cada universidade, já está disponibilizado um conjunto de réplicas de 8 sítios arqueológicos pintados para serem utilizados em arqueologia pública ou educação patrimonial. Nas conversas que a gente tem feito aqui na série Bate-Queixo do PolarCast, geralmente as perguntas giram em torno da como é que é feita a preparação da pesquisa, né? Como que acontece a coleta de dados e amostras e como serão feitas as análises. Se você puder falar um pouquinho, eu sei que você já apresentou no começo, mas se puder retomar esses 3 pontos, seria muito bacana, Alex. Tá. A coleta, análise e... Tá. Com relação ao meu projeto, a coleta não é realizada por mim, mas sim pelos meus colegas do laboratório da UFMG, né, o grupo de pesquisadores que vai lá a cada campanha arqueológica faz a coleta digital. E aí essa coleta digital consiste no escaneamento tridimensional, então eles levam um laser terrestre, um laser scan terrestre, fazem toda a varredura 360 graus dos sítios relevantes para o projeto, né, os sítios que são escavados, levam câmeras fotográficas para poder tirar as fotos e auxiliar depois na constituição dos modelos 3D por fotogrametria, filmes, né, eles levam as filmadoras para poder fazer todos esses materiais que vão além do 3D, mas que depois serão incorporados nos trabalhos aqui coordenados por mim, que é essa parte da extroversão. E aí nessa parte funciona muito parecido com qualquer empresa ou grupo que desenvolve jogos, que é justamente a gente pegar essa nuvem de pontos, usar o programa específico, transformar a nuvem de pontos, que são só pontinhos ali, né? Tudo vazadinho, só pontinhos. A gente transforma em um modelo 3D fechado, com textura. Esse modelo 3D a gente utiliza, no caso, um software livre, que é o Blender, que é para modelagem 3D, e depois a gente pega todo esse material que é modelado em 3D, a gente insere em um motor gráfico, ou engine, que é aquilo que dá vida para jogo que a gente joga no celular, que joga no computador. Qualquer jogo é feito no motor gráfico. A gente utiliza aqui no nosso projeto a Unity, que é um dos mais famosos, também tem uso gratuito. E aí, nesse motor gráfico, a gente insere todos os modelos tridimensionais e a gente faz a programação. Então, a gente programa como que o usuário vai caminhar pelo ambiente, quais são as informações que vão surgir. No caso do jogo, todos os diálogos, todas as cenas, todas as cutscenes, tudo isso é feito nesse motor gráfico. E aí gera o resultado que depois vai para o celular e para os computadores.
E é importante frisar, porque isso também é uma coisa que, desde que eu comecei na ciberarqueologia, eu tenho levantado essa bandeira, é de que nós, profissionais da arqueologia, a gente também aprenda a lidar com essas novas tecnologias, né? Não só o escaneamento ali, ir lá, aprender a mexer no equipamento, fazer o escaneamento de forma adequada, como também a conversão desses dados para o mundo 3D. E, principalmente, a modelagem 3D e a programação, que são coisas que comumente não fazem parte da formação do arqueólogo. Eu comentei que o James Dietz, lá na década de 60, não sabia programar, né? Ele foi pedir ajuda para a IBM. Hoje nós já temos colegas, né, inclusive, que fazem a programação das suas pesquisas. A gente já está aprendendo a lidar com esse campo digital. Então, o que eu faço aqui, que é uma parte do projeto do ProAntar, justamente por causa da concessão de bolsas, é formar os alunos de graduação aqui que estão trabalhando comigo nesse campo. Então, eu tenho os alunos de modelagem, de programação. Eu ensino, né? Vou ali, a gente vai trabalhando em conjunto, aprendendo em conjunto, mas eu passo um pouco ali do que eu aprendi desde o meu doutorado. Então, eu também estou formando pessoas nessa área que, a meu ver, é um dos campos futuros da arqueologia. Não vai ter muito como fugir da arqueologia digital, e para fazer uma arqueologia digital bem feita tem que ter pessoas formadas. Então, o projeto ele atua também nesse campo, ele tem essa responsabilidade de formar pesquisadores para atuar nesse campo depois em outras áreas de pesquisa arqueológica. Mas, basicamente, isso. O projeto de vocês, Alex, ele faz parte da linha de pesquisa número 5, que são projetos de grupos de pesquisa emergentes. O que vem a ser exatamente essa categoria? A categoria de grupos que estão se firmando agora, principalmente grupos que ainda não tiveram nenhum financiamento, né, estão tendo a oportunidade de serem financiados agora, e são grupos mais recentes. No caso, esse grupo, né, que eu estou sendo financiado, ele é um grupo que surgiu, um grupo de pesquisa que eu fundei lá na USP em 2017 com os meus colegas, que é o ARISE, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas, voltado justamente para análise de jogos, produção de jogos e produção de aplicativos de ciberarqueologia, e que, graças ao financiamento do ProAntar, agora ele se estabeleceu fisicamente com os equipamentos necessários, tudo certinho, aqui dentro da FURG. Então, essa linha de pesquisa é importantíssima para pesquisadores de início de carreira, como eu, né, que se tornaram professores há pouco tempo, porque é a oportunidade da gente ter a verba para poder montar os nossos projetos, os nossos laboratórios dentro da universidade. Então, graças ao ProAntar, agora o meu grupo emergente está fisicamente instalado aqui dentro da FURG com todos os equipamentos necessários para a realização do nosso trabalho. Com relação aos resultados, Alex, normalmente não, alguns projetos que a gente conversou aqui no podcast mencionaram uma faixa assim, 3, 4 anos para terem alguns resultados. Como que é no caso de vocês? Vocês podem antecipar a previsão, assim, como é que é essa questão? Bom, varia bastante porque são vários produtos, né? O jogo em si tem aí a previsão de 3 anos mesmo, mas algumas coisas já estão sendo feitas, como as réplicas tridimensionais. A gente está trabalhando agora com tags, né, de você bater o cartãozinho no aparelho e ter os avatares explicando sobre arqueologia antártica. Isso também já está bastante adiantado. A gente já tem os protótipos que a gente leva para as pessoas experimentarem da realidade virtual imersiva. Então, a caverna Lima Lima já está ali no óculos que a gente leva para as demonstrações, no óculos de realidade virtual. Mas o jogo e a realidade virtual em si é nessa faixa de 3 anos, porém esses outros produtos que nem estavam no projeto em si, que a gente ampliou devido justamente às condições financeiras do projeto, a gente conseguiu ampliar as ideias e os produtos.
esses já estão mais avançados, né? Agora a gente está iniciando também jogo de tabuleiro, tudo isso agora em 2025 acredito que a gente já vai ter finalizado. E aí o jogo mais para o início de 2026 ou ali para o finalzinho dele. Vai depender muito de como vai ser a questão do roteiro em si. Porque enquanto estava acontecendo a produção do jogo e da realidade virtual, os nossos colegas da UFMG têm ido também para a Antártica. Eles vão agora em 2025, né, depois vão retornar. Então, mais conteúdo vai chegar para a gente poder atualizar o jogo, atualizar a realidade virtual. Então, talvez isso leve um pouquinho mais de tempo, mas a previsão é fazer tudo dentro do cronograma ali. A gente com certeza vai finalizar isso, já está uma boa parte pronta, roteiro, tudo isso já está pronto, as modelagens a gente já está adiantando bastante, e a gente já está começando a fazer, mas sempre tem essa questão de que talvez tenha que ter esses acertos devido às novas pesquisas que estão sendo realizadas lá todo ano. E Alex, para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, o que você pode falar sobre a importância dessa pesquisa para o Brasil? O que você pode pontuar? Eu diria que a importância dessa pesquisa é para o Brasil e para o mundo como um todo. Vai ser o primeiro jogo digital ali, com fotogrametria, com tudo baseado em vestígios arqueológicos coletados em campo do mundo. A gente não tem, né? Eu fiz uma boa pesquisa sobre isso antes de enviar o projeto, de fato não existe. Então ele vai ser um projeto com espera-se, né, tem um impacto muito grande nesse ponto de vista, tanto nacional como internacional. No caso nacional, é uma contribuição para a Antártica, que é uma região que poucas pessoas sabem que a Antártica não tem dono, inclusive, né? É um colegiado ali, é uma série de países que tem um trato para poder pesquisar ali, ninguém é dono da Antártica, e que no Brasil a gente não tem quase nada sobre isso, né? E mais ainda, na questão das ciências humanas, quando a gente fala em Antártica, é impossível fugir da ecologia, toda a questão climática, que é essencial, que inclusive consta, né, no jogo, isso afeta inclusive as escavações arqueológicas, mas essa parte das ciências humanas, a parte da história / arqueologia, o meu projeto aqui, que é a colaboração com o projeto, que também é aprovado do professor Zarankin na UFMG, esses são os projetos que estão lidando, né, com as ciências humanas e vão poder permitir que o público saiba mais sobre quem eram as pessoas que ali no século XVIII e XIX estavam andando ali, trabalhando, caçando na Antártica. Porque quando a gente fala de Antártica e seres humanos, geralmente surgem apenas os grandes nomes, né, os exploradores, os capitães dos navios, sendo que quem de fato ia lá trabalhar e sofria muitas vezes, às vezes até perdia a vida, eram as pessoas comuns que não constavam nos diários dessas grandes figuras da história. Então, o projeto também visa dar essa contribuição, mostrar para o mundo que essas pessoas foram fundamentais para que esses sítios que a gente tem na Antártica hoje existissem. Também foram fundamentais na própria economia do mundo no século XIX, quando eles levavam as peles e os óleos extraídos dos animais para o resto, né, para os Estados Unidos, para a Europa, ou seja, para o resto do mundo também. Muito obrigada, Alex, pela participação aqui no episódio 4 da nossa série Bate-Queixo. Convido os nossos ouvintes que não assistiram aos episódios anteriores para acessarem o Polarcast no Spotify, no YouTube. Nosso site é www.interantar.com. E a gente segue com a programação. Próximo episódio em breve. Obrigada, Alex. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado, mais uma vez. É uma honra.
PolarCast, o grau zero da ciência polar.